Oi, gente. Eu tenho aqui muitas novidades sobre o laudo falso postado pelo Pablo Marçal. Possíveis consequências, o fato da Polícia Federal estar abrindo um inquérito. Eu vou citar aqui diversas reportagens, então é importante que você assista o vídeo até o final e compartilhe para que mais pessoas tenham clareza de que isso daqui foi uma notícia falsa produzida pelo Pablo Marçal para interferir no resultado da eleição. Eu hoje vou postar esse vídeo e mais um vídeo mais tarde, mas amanhã, durante o período da eleição, não teremos vídeos. Agora, nós voltamos umas 5h15, 5h30 com um vídeo e com uma live às 7h40, 19h40 amanhã. Hoje eu vou participar de uma live às 20 horas na TV 247 e eu também vou participar amanhã da super live da TV 247 das 9 horas da noite. Amanhã também vou participar de uma live no Folha Democrata às 7h15 a umas 7h30 antes da live que vai acontecer aqui. Então tem muita live só para recapitular. Hoje às 8 horas, das 8 às 9 na TV 247. Amanhã das 7h15 às 7h35 eu vou participar na Folha Democrata. A live da Folha Democrata continua, mas nós vamos ter a nossa live aqui a partir das 7h40. E aí, nas 9 horas da noite de amanhã, nós teremos a live da TV 247 para falar dos resultados e tal. Eu já vou começar a falar dos resultados na minha live, porque provavelmente entre 7h40 e 8h50 nós teremos já vários resultados acontecendo, que a eleição para prefeito e vereador é muito mais rápida. Então vai ter muita coisa. Bem, vamos então para as notícias e comentar esse absurdo completo cometido pelo Pablo Marçal. E fica aquela pergunta, cadê as instituições? Vão ficar em silêncio? Não vão fazer nada? Bem, a Polícia Federal pelo menos abriu um inquérito, já abriu. O prontuário associa o candidato do PSOL ao uso de drogas, é um prontuário mentiroso, feito por um aliado do Pablo Marçal, e que a esposa ia na clínica desse cara, viu? E usou um CRM de um médico falecido. Aliás, o filho do médico já veio a público. Vou trazer isso logo aqui, porque a coisa é barra pesada, né? A filha, não é o filho, desculpe. A filha do médico diz que o documento usado por Marçal é falso e mostra tatuagem com verdadeira assinatura do pai. O laudo com indício de falsidade, que atestaria que Guilherme Boulos teria consumido drogas, né, foi divulgado em vídeos nas redes sociais de Pablo Marçal na noite de sexta-feira. O documento é assinado por um médico, José Roberto de Souza, que morreu em 2022. A família alega que ele nunca trabalhou na capital paulista. Isso daqui, inclusive, é um crime à memória desse médico, né? E aí, a filha do médico, que aparece um documento usado por Pablo Marçal como que teria atendido, né, após afirma que a assinatura é falsa e que o pai nunca trabalhou na capital paulista, né? E ela até mostra essa assinatura, né, na tatuagem, né, dela. Enfim, mas tem mais, viu? Tem mais sobre isso, viu, gente? Só para trazer aqui, tem uma reportagem da Carta Capital que analisa, e eu vou deixar isso mais para o final, se ele pode ser preso. Adianta a minha opinião que ele deveria ser. Se vai ser, aí é uma outra situação, não é? Só para trazer outras coisas, né? Num ato na Paulista, o Lula defende que a justiça tome decisão imediata sobre Marçal por laudo falso contra Boulos. Isso está na Isto É. Lula está corretíssimo no posicionamento público dele sobre isso, né? Marçal, o cínico, óbvio, diz que não se arrepende de publicar documento falso, né? Recebi e publiquei. Mas não checou. Mostra uma irresponsabilidade criminosa. Que, se a gente acreditar que ele recebeu e publicou, porque o que parece muito mais provável, é claro que isso precisa ser investigado, né, e comprovado, é que foi uma coisa que ele tramou com o dono da tal da clínica, que é um aliado político dele. É o que parece. Claro que a polícia que vai ter que investigar e determinar se foi isso mesmo, né? A Polícia Federal e Civil abriram investigações após Marçal divulgar, né, com dados incorretos, erros de ortografia. O dono da clínica, amigo de Marçal, já foi condenado por falsificação, desvio de verbas e escambau.
Filho de médico diz que ele nunca trabalhou e que a assinatura é falsa, né? Candidatos em São Paulo já estão se repudiando o laudo falso. Eu só não vou citar o que disse o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes aproveitou para atacar o Guilherme Boulos. Então, o Ricardo Nunes mostra mais uma vez quem ele é, né? Enfim, não vou citar. Mas os outros candidatos, todos se posicionaram. A Tabata está condenando, né? Dizendo que eu venho alertando há meses que quem é o Pablo Marçal, ele é um homem condenado com um histórico muito pesado e que só sabe criar mentira, só sabe atacar, né? Aí ela bota na condicional: se for confirmado que o documento é falso, isso é muito grave. Já foi confirmado, viu, Tabata, que o documento é falso, né? O Datena disse que Marçal é o maior risco para a democracia. Essa é a realidade do Pablo Marçal, que acusa e acusa sem provas, relembrando as grandes máfias que existem por aí, simplesmente ignorando a lei e o processo democrático. Agora é uma situação praticamente imparável, que pelo menos as leis consigam colocar esse cara em seu devido lugar. José Aníbal, vice de Datena, chamou Marçal de delinquente compulsivo. O ataque a Boulos é gravíssimo, feito com o propósito de tumultuar as eleições e fraudar a vontade do eleitor. É o momento certo para que a justiça punir de forma exemplar, né? Para a justiça punir de forma exemplar esse inimigo das liberdades e da democracia. A Justiça Eleitoral determinou que Marçal e outros perfis apaguem postagens com informação do laudo falso. A decisão é do juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Rodrigo Mazzola Colombini. Ele argumentou que há plausibilidade de falsificação. Tem muita gente nos meus comentários dizendo que foi deletado primeiro o post do Instagram pelo próprio Marçal e que o Marçal teria inclusive falsificado a mensagem do Instagram que o post foi retirado. Mas não é isso que tem nas reportagens. E eu não posso citar uma coisa sem fontes. Tem uma pessoa que ia me dar a fonte, mas depois desistiu. Então, quem foi que deletou originalmente o post no Instagram, ainda parece que existe uma certa dúvida. Tem gente afirmando que o próprio Marçal deletou porque foi orientado por advogados, que isso poderia gerar uma cadeia, mas ele postou. Se foi ele que deletou depois, eu não sei se isso vai servir muito como uma defesa, não. Se é que foi, porque, né, o que está nas reportagens não é bem isso, não, né? Deixa eu só lembrar que médicos e médicas pela democracia condenam Marçal por falsificação criminosa. Democracia exige respeito, seriedade e ética, e o povo de São Paulo não será enganado porque tenta tumultuar com mentiras e calúnias, diz a associação. Estamos falando da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, e que ela emitiu uma nota condenando, eu não vou ler a nota toda, mas a nota fala que a utilização de atestado médico falso para associar candidato ao uso de drogas é um ato criminoso e que tem que ser apurado e tudo mais. Enfim, eles fazem uma condenação firme e forte desse ato, né? Se vocês forem nas redes sociais e vocês forem nas matérias, quase todas estão dizendo que o Instagram foi que removeu o post em que Marçal acusa Boulos. É isso que as reportagens estão dizendo. Tem gente afirmando diferente. Vamos aguardar, né? Eu não vou... Mas o que está dito no Poder 360, por exemplo, o post foi excluído depois de que a campanha de Boulos ter acionado o Meta. Parabéns pela democracia de esquerda, escreveu o ex-coach. Ou seja, ele queria que a mentira, tirando por essa mensagem, né, tivesse sido mantida na rede social. Aí, Pablo Marçal, você produziu uma prova contra você. É uma prova contra você. Se você for inventar agora que você que tirou, a partir do momento que você reclamou de ter sido retirado, você se lascou, né? Você tá lascado, né? A Meta, aí, Facebook, né, que é dona do Instagram, tirou a publicação justamente por ter entendido, né, que a publicação é absolutamente mentirosa, não é que se trata de uma coisa mentirosa. E aqui, ó, o Instagram tira do ar post do Marçal e tal. Então vocês verem que é isso que está na mídia, e a gente aqui trabalha com fontes, né? Trabalha com fontes. Sobre a pergunta que está na Carta Capital, pode ser preso? Eu já adiantei o meu parecer do ponto de vista moral, ético, mas eu não sou advogado. Então, segundo esse especialista, diz que a candidatura não está ameaçada, mas caso eleito, o cumprimento do mandato pode estar em risco. O candidato à Prefeitura de São Paulo virou alvo de um pedido de prisão
pela campanha de Guilherme Boulos após publicar um laudo falso na tentativa de associar o psolista ao uso de drogas. No entanto, ainda que a conduta seja questionável, uma possível prisão do ex-coach não deve acontecer no curso das eleições, que deve ser finalizado no dia 27 de outubro, em caso de disputa para o segundo turno. Em conversa com o advogado Michel Saliba, que atua na área eleitoral, ele esclareceu que é uma regra expressa no Código Eleitoral que proíbe a prisão de candidatos 15 dias antes do pleito. A prisão só valeria em caso de flagrante, o que garantiria a excepcionalidade à regra. Ainda assim, o especialista afirmou que não fica descartada a adoção de possíveis medidas cautelares contra os demais envolvidos na farsa, caso do responsável pela clínica, enfim, o tal do dono da clínica, né? Poderiam ser adotadas medidas cautelares, como busca e apreensão de materiais, acesso a aparelhos telefônicos, a depender da necessidade da investigação. Então a Polícia Federal pode estar fazendo isso em breve. A polícia anunciou a abertura de inquérito que terá o centro de análise do documento por peritos da PF, né? Especificamente sobre o caso Marçal, o advogado coloca que qualquer medida judicial contra o candidato tem que ser proposta dentro do que prevê a investigação judicial eleitoral, que pode ser somada e tal. Essas ações conjugadas poderiam levar a uma cassação do registro de sua candidatura e, por consequente, do diploma e do mandato, caso ele seja eleito, explicou o especialista, deixando claro que isso deve ser decidido somente após as eleições. No momento atual, a candidatura não corre risco, já que ele teve seu registro deferido. Então ele não vai ter a candidatura cassada, mas pode ter a sua eleição cassada caso ganhe, mas não vai ganhar. A luta agora é essa. A luta agora é essa, para não deixar isso, né? É grande a chance dele não cumprir o seu mandato, tendo em vista o ato. Pela moldura do quadro, ainda que ele seja eleito, dificilmente ele consegue consolidar o seu mandato. Tamanho absurdo nas condutas que ofendem as legislações eleitorais. Eu vejo a possibilidade de cassação do Pablo Marçal a curto, médio prazo como algo muito concreto, cravou o especialista. Ele ultrapassou todo e qualquer limite de um candidato que pretende disputar dentro de um regime democrático, balizado pelas normas constitucionais. Então, infelizmente, a justiça parece que vai ser lenta e ele seria simplesmente cassado caso ele fosse eleito. Mas ele deve ser, mesmo não sendo eleito, e a luta é para que Boulos seja eleito em São Paulo, ele deve ser processado criminalmente por esse absurdo. Tem que ser. A justiça brasileira não pode cruzar os braços, porque nesse caso, cruzar os braços é estar do lado dos fascistas, dos mentirosos, daqueles que atentam contra a democracia. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, vira membro, manda um pix para andretj@terra.com.br e pode também assistir a live da TV 247, que eu vou participar hoje às 8 horas, e as lives amanhã, que eu vou participar primeiro no Folha Democrata, depois uma live aqui no canal e depois, nas 9 horas, na TV 247 de novo, no especial das eleições. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Torcer para que isso tudo aqui seja esclarecido e que a justiça puna todos os responsáveis. Um abração.